boa tarde, boa noite, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar de um assunto que, pelo que eu tenho acompanhado com vocês aí nos nossos encontros, a maioria não está com esse problema. Porém, é importante que vocês tenham esse conhecimento para caso no futuro venham a se encontrar numa situação desse tipo, vocês saibam quais são as estratégias, de que maneira vocês possam sair delas de maneira mais simples e eficiente. Bom, então gestão e eliminação de dívidas é o tema que a gente vai abordar hoje. Primeiramente, nós vamos fazer uma diferenciação entre o que é dívida em atraso e compra parcelada. Então vamos lá. A dívida em atraso é aquela dívida que você assumiu e que por algum motivo você não está conseguindo mais efetuar o pagamento dela no prazo acordado, né, quando você contraiu essa dívida. A compra parcelada também é uma dívida. Você fez uma compra e parcelou ela em 12 vezes. Você está pagando seus boletos em dia ou pagando mensalmente aquelas parcelas lá do cartão de crédito. Então, quanto a essa, você vai levar essa dívida até o final, né, quitar ela até o final, sem necessidade de aplicar nenhuma dessas estratégias, porque ela está dentro da sua capacidade de pagamento. Para as dívidas em atraso, nós vamos usar estratégias a seguir. Então, o que a gente pode fazer para tratar as dívidas em atraso? Renegociação, unificação ou consolidação da dívida e bola de neve e avalanche, que são duas estratégias que a gente vai fazer para quitar essas dívidas. Bom, vamos então agora falar um pouco dessas estratégias aqui, né, dessas maneiras da gente quitar as dívidas. Quando a gente vai usar qualquer uma dessas estratégias, a primeira coisa que a gente tem que fazer é listar as dívidas que a gente tem, separar aquelas que a gente tem em atraso, né, aquelas que venceram, né, e ainda não foram pagas, daquelas que a gente está conseguindo pagar. Então é separar essas dívidas, as dívidas em atraso das dívidas que estão sendo pagas, tá? Depois a gente vai pegar o nosso orçamento, que é uma coisa que eu venho falando já há bastante tempo para vocês, que é uma condição que sem isso a gente não consegue iniciar nada no nosso planejamento financeiro. E é compor o nosso orçamento, pegar lá quais são as nossas receitas, quais são as nossas despesas, qualificá-las de acordo com aquela regra de despesas essenciais, despesas pessoais, poder qualificar elas, colocar elas dentro daquela regra do 50, 30, 20. Aí depois que a gente tiver feito isso, a gente vai cortar as despesas que a gente puder cortar, reduzir, né, o quanto a gente puder, para a gente poder ter a partir daí um valor que seria a nossa capacidade de pagamento. Significa que depois de eu ter feito todo o meu orçamento, ter visto aonde eu posso cortar, quanto que me sobra de dinheiro para eu quitar a dívida, tá? Então é isso que a gente tem que ir fazendo para preparar para utilizar qualquer uma das estratégias. Bom, aí eu posso renegociar com o banco, tá? Eu vou ter que levar para a mesa de negociação algumas perguntas, tá? Em cima do meu valor total da dívida com o banco, quanto é possível que esse banco me dê de desconto para o pagamento? Existe algum desconto para o pagamento à vista?
quanto de juros vai estar sendo cobrado para um pagamento parcelado. Por quê? Porque nesse caso aí, quando a gente vai renegociar com o banco, o que a gente está fazendo é trocar uma dívida. A gente tem que trocar aquela dívida que a gente tem por uma dívida que seja mais fácil de ser paga. É interesse do banco que você pague a dívida. Então ele também vai te facilitar, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar uma dívida que tenha um prazo mais curto para ser pago por uma dívida que tenha um prazo mais longo para ser paga. O que isso vai fazer? Eu vou ter uma parcela menor. Se eu tenho uma parcela menor, essa parcela, de repente, ela já entra naquela capacidade de pagamento que eu já tenho esse valor. Eu já tenho que chegar na mesa de negociação com o banco sabendo qual é a minha capacidade de pagamento. Tá? Então, anteriormente, eu fiz aquele dever de casa para poder saber qual é a minha capacidade de pagamento. Então, eu vou buscar lá com o banco uma mensalidade, uma parcela de valor abaixo da minha capacidade de pagamento. Mesmo que isso signifique um juros um pouco maior, mas o meu prazo de pagamento foi alongado. Com esse prazo alongado, eu consigo ter uma parcela dentro da minha capacidade. Então, eu consigo pagar a minha dívida. O que isso me gera? Isso me gera que o banco vai me tirar da lista de devedor. Eu não vou estar mais inadimplente. Meu nome vai sair dos sistemas de proteção ao crédito. Isso vai me permitir facilidade para conseguir crédito. E aí, com essa facilidade de concessão de crédito, eu posso, de repente, quitar uma outra dívida que está com um juros maior, trocar ela por uma dívida de juros menor. Então, essa é uma das vantagens de eu renegociar. Já é sair da lista dos sistemas de proteção ao crédito. Tá? Consolidação ou unificação das dívidas. Seria eu levar todas as minhas dívidas, né? E passar a ter somente um credor com vantagens, tá? Na hora que eu for fazer o pagamento. Então eu tenho uma dívida no cartão de crédito com uma taxa de juros. Eu tenho uma dívida no cheque especial com outra taxa de juros. Eu tenho uma dívida em um empréstimo que eu comprei com uma taxa de juros. Qual é o objetivo? O objetivo aqui é contrair um novo empréstimo que quite essas outras 3 dívidas e tenha uma taxa de juros menor ou muito próxima da minha taxa de juros menor, tá? Da minha dívida. Pego a dívida que eu tenho com a menor taxa de juros e proponho consolidar todas com uma taxa de juros muito perto daquela ali. Pode ser até um pouquinho maior, mas eu estou trocando uma dívida com a taxa de juros do cartão de crédito ou do cheque especial que é muito maior do que a taxa de juros dessa dívida que eu acabo de contrair agora. Então eu passo a ter uma dívida só com uma taxa de juros com um valor menor do que das outras dívidas que eu tenho, tá? Facilitando meu pagamento também, porque assim, eu preciso agora executar somente um pagamento mensal. Isso ajuda eu ter mais facilidade de quitar a dívida, tá bom? Bom, agora vamos para outras 2 estratégias, tá? Vamos lá. A estratégia que chama de bola de neve. Significa o quê? A primeira coisa que eu vou fazer é ordenar as minhas dívidas da menor para a maior em relação ao saldo devedor. Então eu vou pegar aquela, qual é a minha menor dívida? Qual é o menor saldo devedor de dívida que eu tenho? Essa está aqui em cima e a minha dívida de saldo maior está aqui embaixo.
que eu vou fazer? Não importando a taxa de juros nesse caso, tá? O que eu vou fazer? Eu vou dar atenção para quitar a dívida de menor valor de saldo devedor. Qual é a vantagem? Eu acabo tendo um resultado mais rápido. Vamos supor que eu tenha 4 dívidas. A dívida de menor valor, eu aplico a estratégia bola de neve e quito essa dívida em 6 meses. Então, psicologicamente, isso é recompensador, porque eu estou vendo o resultado aparecer. Nossa, eu tinha 4 dívidas. Agora eu tenho 3. E aí eu vou abordar agora a dívida dessas 3 agora que eu tenho, a dívida de menor valor. Então eu vou da menor para maior, eu vou de pouquinho em pouquinho. Tá? Isso gera esses resultados que psicologicamente faz ver a coisa andar. Eu vejo andando, eu vejo funcionando. Eu vejo que eu tinha 4 dívidas, agora eu tenho 3 dívidas. Tá? Então, isso é uma estratégia. Quando eu não consigo, por exemplo, unificar ou consolidar as dívidas, eu vou continuar com todas as dívidas que eu tenho, mas aí eu vou tratar delas separadamente. Vou dar atenção para quitar a dívida que tem o menor saldo devedor. Tá? Isso tem essa vantagem que ela é psicologicamente recompensador porque eu vejo o resultado aparecer mais rápido. Tá? Qual é a desvantagem? A desvantagem é que, como você está se preocupando mais com o saldo devedor, aquele saldo de menor valor, para poder ter o resultado mais rápido, matematicamente, os juros maiores, eles continuam fazendo a sua dívida aumentar. Tá? Porque você não se preocupou em atacar a dívida que tem as maiores taxas de juros. Tá? Vamos agora ver uma outra estratégia que tem uma abordagem diferente. Ela é a avalanche. Na avalanche, nós vamos ordenar as dívidas da maior para menor em relação à taxa de juros. Tá? Então, eu vou colocar a dívida que tem a maior taxa de juros aqui em cima e a menor taxa de juros aqui embaixo, e não vou me preocupar com o saldo devedor. Tá? Qual é a vantagem? A vantagem é que, do ponto de vista matemático, quitar a dívida com a maior taxa de juros inicialmente é mais eficiente. Tá? Então, o que eu vou estar atacando? Eu vou estar atacando a dívida com a maior taxa de juros, porque os juros ele acaba sendo um componente que tem um peso muito grande no valor da minha dívida. Tá? Então, eu vou usar, nesse caso, a matemática. Tá? Qual seria, então, a desvantagem do método avalanche? É que, como esse resultado ele não vai vir tão rápido quanto a outra, porque provavelmente eu não vou estar atacando, nesse caso, a dívida que tem o menor saldo devedor, vai demorar, tá? Vai demorar para eu quitar a dívida, a primeira dívida. Então, o resultado ele demora a aparecer. Eu vou estar vendo que a dívida está sendo paga, mas eu não vou poder falar assim, putz, consegui tirar essa dívida das minhas costas, né? Então, isso psicologicamente, ele acaba sendo desvantajoso. Aí, vamos lá, vamos falar agora um pouco das duas estratégias.
Nas duas estratégias, a gente não pode deixar de pagar as outras dívidas. A gente vai pagar o mínimo necessário, tá? Das outras dívidas. O que eu posso fazer? Eu posso ir lá em cada uma delas e renegociar. Renegociar alongando o prazo para um valor que esteja dentro da minha capacidade de pagamento. Eu vou estar pagando o mínimo possível, mas eu vou dar atenção, tá? No caso da bola de neve, para aquela que tem o saldo devedor menor, ou no caso da avalanche, para aquela que tem a taxa de juros maior. Mas eu não deixo as minhas outras dívidas, sem pagar o mínimo necessário. Quando usar uma, quando usar a outra? Bom, isso aí tem um componente psicológico. Se você é uma pessoa mais fria, mais calculista, que aceita pagar, né, essa dívida sem ver esse resultado imediato, obviamente que a avalanche ela vai te dar uma resposta melhor, tá? Porque matematicamente seria mais importante você quitar aquela que tem uma taxa de juros mais elevada. Agora, se você acha que você não seria capaz de suportar esse estresse, de continuar com a dívida, né? Aí seria mais recompensador do ponto de vista psicológico que você utilize a estratégia do bola de neve, porque o resultado, né, ele é mais rápido, porque você quita a dívida de menor valor com mais facilidade. Também tem que avaliar aqui que você pode ter uma situação em que a dívida tenha uma taxa de juros menor, também seja a dívida que está com um saldo menor, ou o contrário. Então você vai ter que ver ali qual é a estratégia que é melhor para você. E também não significa, aqui nesse caso, que quando você optou por uma estratégia para fazer a quitação das suas dívidas, você tenha que seguir ela até o final. Bom, eu tenho 4 dívidas aqui, eu vou usar o método bola de neve. Aí você quitou a primeira dívida, que era a que tinha o saldo devedor menor. Não significa que você vai ter que usar a mesma estratégia do bola de neve para segunda, para terceira e para quarta dívida. Você pode fazer uma mudança de estratégia. Por exemplo, digamos que você tenha uma dívida, né? Usou a estratégia bola de neve e quitou essa dívida. Bom, agora você pode se sentir mais confortável para utilizar a estratégia avalanche e passar para a última dívida que estava lá na estratégia bola de neve, que seria a que tinha o saldo devedor maior, e logo para essa. E aí utilizar o método avalanche. Então você não precisa ficar preso aí, você tem total liberdade para fazer a sua mudança de estratégia, para depois disso tentar renegociar com o banco e consolidar todas essas dívidas em uma só, trocando por uma taxa de juros que seja mais favorável a você. Então, assim, nenhuma dessas estratégias ela está fechada, que quando você inicia, você precisa levar ela até o final. Também pode acontecer uma outra situação, que é você receber um dinheiro, né, por alguma coisa, você tipo conseguiu vender algo que você tinha colocado à venda e já estava ali há um tempo, e você conseguiu vender, sei lá, um terreno, ou recebeu um dinheiro de alguma herança, conseguiu uma renda extra.
Então você pode usar esse dinheiro e aí isso vai te permitir trocar de estratégia se você achar conveniente, tá? E aí é isso que a gente tinha para falar hoje sobre a gestão e eliminação de dívidas. Ainda bem que pelo que a gente já conversou, ninguém está numa situação dessa, mas caso venha a acontecer, esses são caminhos que a gente vai buscar para poder resolver. Espero que todos fiquem bem e até a nossa aula presencial, tá bom? Tchau, um salve aí para todos. Até mais.